Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino, do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 14. Jesus e seus aspectos humanos. Pergunta: no encerramento desse capítulo sobre os aspectos humanos de Jesus, poderíeis dar-nos uma imagem mais nítida de sua juventude? Ramatiz: embora jovem, Jesus já tinha um aspecto grave e austero próprio do homem idoso. Mas era de porte imponente e seus olhos serenos, penetrantes e profundos, malgrado refletissem a melancolia que o dominava desde a infância, eram plenos de uma ternura quase feminina. Atingira os 19 anos e já sofria imensamente ao verificar que entre os seus próprios familiares e conterrâneos não era compreendido no seu ideal messiânico, comprovando-se mais uma vez o velho ditado de que ninguém é profeta nem faz milagres em sua terra. Tomado por incessante ebulição interior e devotado somente às coisas definitivas como os bens do espírito, era um moço indiferente aos anseios das hebreias formosas que desejavam desposá-lo. Tentara diversos empregos, os mais variados, tanto em Nazaré como em Jerusalém, no intento de cooperar com o orçamento de sua modesta família. Porém, não conseguia ajustar o seu espírito cósmico nas tricas do trabalho humano, nem suportava a imobilidade de concentrar-se exclusivamente num objeto que de início já reconhecia fugaz e transitório. Não era defeito de um jovem ocioso e avesso ao labor comum e às obrigações de todo ser humano, mas a impossibilidade de controlar e enfeixar a força fabulosa que lhe descia sobre o cérebro, exigindo-lhe a expansividade das ideias e o desafogo da alma. Embora não estivesse plenamente convicto de ser o Salvador, apregoado pelos profetas e esperado pelo povo de Israel, nem se supondo o Messias esperado, estava certo de que sua vida seria consumida no fogo do sacrifício e acima das ilusões do mundo terreno. Não se considerava um missionário descido dos céus para redimir os homens, mas desde jovem vivia de tal modo que os homens poderiam supô-lo perfeitamente o tão desejado Messias em desenvolvimento na face da terra, para a glória e libertação do povo de Deus. A família consanguínea era para Jesus apenas um ensejo disciplinar, pois o seu amor ultrapassava qualquer limite egocêntrico e afetivo da parentela humana para se derramar incondicionalmente por todas as demais criaturas. O lar fora-lhe dádiva generosa de Jeová, o repouso e o oásis benfeitor no deserto da vida física. Mas não poderia cingir-se a um amor exclusivo e aos interesses pessoais da família. Seu pai, seus irmãos, eram um reduto simpático e afetivo. Amava-os sinceramente, mas em sua lealdade espiritual e sem poder trair sua índole angélica, a humanidade era o seu único amor. Jesus quedava-se por vezes recostado na coluna do pórtico da sinagoga e punha-se a examinar as fisionomias, os gestos e as expansividades ou facerices dos seus conterrâneos metidos nos trajes domingueiros, como um bando álacre de criaturas felizes. Via nos jovens despreocupados a figura batida e cansada do futuro velho, cujas rugas, como linhas gráficas, marcariam a estatística do sofrimento da vida material. Era a tortura e o desengano dos sonhos desfeitos da mocidade. A exaustão da existência física, na qual o espírito abate-se do seu vôo feliz para situar-se nos grilhões superexcitantes da carne. A chama ardente que via nos olhos dos moços mais tarde se apagaria, soprada pelos ventos das desilusões, infidelidade e dores, que formavam o cortejo e a cota de sacrifício onerosa para o espírito habitar o mundo carnal. Quando os olhares cobiçosos femininos lhe caíam sobre o rosto sereno e de encanto ascético, ele os devassava a fundo, descobrindo-lhes as ansiedades, mas identificando-lhes também os desígnios e as desilusões no futuro, quando dos pesados encargos de família. Jesus, o belo Nazareno, como conheciam, vivia cercado de jovens casadoiras, mas em face de sua impossibilidade de devotar-se efetivamente a um só ente e da lealdade fraterna para com todos os seres, não podia alimentar qualquer responsabilidade conjugal. Os desenganos sucediam-se a miúde nos corações femininos e as jovens hebreias não podiam compreender porque o jovem filho de José, o carpinteiro, não acendia no seu coração o desejo ou a paixão humana de escravizar-se a uma só criatura ou mesmo a uma só família.
Salve! Eu acho que o Mestre Jesus ele teria muita dificuldade em estar encarnado nos tempos de hoje, por exemplo. Ou se um espírito como o dele estivesse encarnado hoje em dia, imagino eu que ele seria um monge, ou que muito cedo ele seria encaminhado para um lugar em que ele possa viver a vida espiritual. Porque veja, Ramatiz nos diz que desde muito cedo ele já vivia num estado melancólico, porque aquilo ali para ele, a realidade física para ele já não fazia sentido. Ele sabia que era transitório, ele sabia que aquilo ali ia passar e que os verdadeiros valores eram os valores da alma, cultivados, né, em estados de introspecção, de silêncio e meditação, a busca por um conhecimento profundo que te liberta da matéria, as fugas das ilusões. Então ele entendia a família como uma ilusão, ele entendia o casamento como uma ilusão e o trabalho, né, do cotidiano. Ele tinha dificuldades em se manter num trabalho, porque também aquilo ali para ele não fazia sentido. Então veja, a dificuldade que seria um espírito do quilate espiritual de Yeshua encarnar no dia de hoje. Te cobram uma agilidade, te cobram uma objetividade no mundo do trabalho, te cobram um aperfeiçoamento constante e te exploram ainda por cima. Isso se a gente for parar para pensar que lá atrás ele era pobre. Se ele encarnasse pobre hoje, por exemplo, se ele encarnasse pobre no Brasil, teria dificuldades e seria mal incompreendido hoje também. Mas também sinto que com certeza ele ia criar uma estratégia de fuga. Ele iria sair do sistema, iria se enfiar em algum lugar com uma natureza maravilhosa, porque Jesus amava a natureza. A gente tem registros pelo mestre Ramatiz de que a natureza de Nazaré era uma natureza exuberante, e ia se tornar um professor espiritual, né? Imagino que esse teria sido o caminho do mestre. Só que até ele entender tudo isso, né, ia ser um processo de peia. Não quero que a gente ache também que casar não é legal, que ter família não é legal e que trabalhar, né, não é legal, por mais que tenha as suas questões. A missão do mestre se alinhava com a solitude, perfeito? Com um estado de solitude profunda. Ele precisava disso para realizar a missão dele, que já era difícil o suficiente. Ele não podia envolver outras pessoas, construir uma estrutura, pensar nesse tipo de coisa que te distrai, né? Que é um investimento de energia, que é uma responsabilidade. Ele não queria mais compromissos, porque a missão dele já era tão grande. Mas a gente não precisa achar que, ai meu Deus, então casar não é legal, então ter família me distrai da vida espiritual. Não, tudo é espiritual, sabe? Ter uma família é profundamente espiritual. Construir um casamento, um relacionamento sério é profundamente espiritual. Você vai ver o espelho que o outro é, que vai te fazer, que vai te forçar ao autoconhecimento e à expansão da consciência, por exemplo. A intimidade cria essas coisas. E o trabalho, ele dignifica o ser humano, mas esse trabalho ele tem que estar coerente com a verdade de cada um de nós, porque senão vira um peso. E é isso que Jesus também sabia lá atrás. Ele executou lá atrás o trabalho dele, que era um trabalho de ser o Messias e vir entregar o evangelho para a humanidade. Esse trabalho era a missão da vida dele, era o propósito dele, ele só encarnou para isso. E olha, não foi pago e ainda morreu na cruz, viu? Então que a gente possa pensar hoje se propósito tem a ver com ganhar dinheiro, se ganhar dinheiro é missão ou só ganhar dinheiro, se dá para juntar propósito, ganhar dinheiro e missão, enfim. E essas coisas todas. Gratidão, gratidão. Vocês estão sintonizados com a Rádio Andrômeda. Eu sou seu radialista Aroni. Namarie, câmbio desligo.